Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Psicologia com Mônica. É um prazer ter vocês aqui novamente comigo. Estava com saudades. Hoje estamos inaugurando aí a nossa playlist análises de alguns filmes que trazem aí conteúdos que são importantes, que podem contribuir com a nossa vida, com as nossas relações, com o nosso processo mesmo de aprendizagem. E hoje, Carolina Carvalho vai nos dar a honra de estar conosco aqui nesse primeiro comentário. Para esse primeiro filme, adivinha qual foi a nossa seleção? Rei Leão, um clássico aí que a Disney regrava, né, e traz os mesmos elementos de uma forma mais moderna, né, e são esses elementos que nós vamos estar pensando aqui para vocês. Eu vou começar e a gente vai fazendo como os debates aí que o canal apresenta a vocês. E aí, Carolina, fica à vontade também, né, para fazer as suas contribuições. O filme ele começa numa apresentação de paternidade, a paternidade entendida como algo que de fato marca a transmissão, que marca aí esse lugar de que nós vamos ficar eternizados, né? Então, o Mufasa, o pai do Rei Leão, né, de forma muito orgulhosa, vai apresentar aí ao reino seu filho. E aí o filme traz uma cena muito emblemática também, né, que é o macaco, né, que é incumbido, né, de cuidar desse ritual, de marcar o Simba com o sinal aí de um filho que representa o pai, que vai seguir os ensinamentos do pai, né, que vai de uma certa forma cuidar para que essa transmissão ela não se perca, né? E é um filho também que representa toda uma geração de filhos fortes, de homens leões leais, né? E que vão, de certa forma, seguir um ritual que é traçado de família. E é esse ritual que o Simba, ele questiona ao pai, que se ele tem que seguir, se ele tem que ser da mesma forma. É interessante a gente pensar também, né, quando a gente fala da paternidade, que nós vamos ter aí no caso do Rei Leão, né, o Mufasa sendo assassinado. Então é um pai que vai deixar o filho órfão muito cedo, né? Mas a gente percebe que esse tempo pequeno que os dois viveram juntos, o Mufasa ele foi aquele pai representante da lei, aquele pai que soube, na verdade, orientar, dar bons exemplos, admitir até medos, imperfeições. Então esse pai que de uma certa forma vai ficar aí eternizado na memória do Simba, Sim. Mesmo quando esse pai morre. É um pai que ele sempre se torna presente, até mesmo quando o Simba ele se coloca em conflito, quando a Nala reaparece para ele. Se ele permanece na vida dele, onde todo o sofrimento, onde tudo que traz mesmo uma dor para ele está meio que recalcado ali, se ele volta para a situação de conflito, onde o tio está ali acabando com as terras que eram do pai. E é interessante quando o Simba ele tem um insight, né, no momento em que ele encontra o macaco que marcou ele na infância, e faz com que ele veja, ele fala, me acompanhe, eu vou te mostrar onde o seu pai está. E ele corre, tem toda aquela emoção, né, no sentido de que ele encontraria o pai. Aí o macaco fala para ele olhar para a água e ele olha para o seu próprio reflexo, remetendo muito ali também, né, ao narcisismo dele, né, ao seu eu, que é o eu representado ali pela figura do pai, quando ele se olha e vê o pai. E é importante a gente pensar também, né, que nesse olhar para o espelho, né, um filho que se olha e tenta localizar, né, algumas projeções, algumas identificações, o Simba de fato ele fica num lugar aí muito delicado, né? E aí com a morte do pai, o Simba também ele vai ficar às voltas com questões muito sérias da ordem da
culpa, né? E no momento aí, se a gente faz uma associação com a psicanálise, né? No momento do Simba, onde ele provavelmente estaria vivendo aí o complexo de Édipo, né? Onde esse pai, né? Ao mesmo tempo que ele é amado, ele é temido, ele é odiado, é ele que impede algumas das aventuras do Simba. Então essa morte do pai, ela é colocada nas costas do Simba, né? Pelo tio aí, pelo Scar, que representa, né? Esse irmão que é colocado de lado, esse irmão de moral duvidosa, esse irmão que não faz, né, que não deu conta mesmo de admitir, né, que o poder, que tem algo aí com outro irmão que ele não possui, né? E podemos ver também o perigo desse luto, desse desamparo, né? Porque se o Simba ele não tivesse encontrado os amigos, o Timão e o Pumba, ele estaria ali à mercê do deserto, numa metáfora que realmente demonstra no filme, mas sem um amparo familiar, sem um amparo de pessoas que iam estar acolhendo. Porque ele fica nesse momento de luto culpado, né? Porque ele não sabe de toda a situação, que foi o tio que matou o pai, e Exato. acha que foi ele, né, que cometeu. Exato. Carolina falou da Nala, né? Então, assim, é uma personagem também muito interessante da gente pensar. Nós vamos aí, fazendo uso da psicanálise novamente, entender que a Nala vai ser o superego do Simba, né? Aquela pessoa, né? Ou aquele amigo que chama atenção, que fala do perigo, né? Que de uma certa forma alerta o Simba quando ele vai transgredir alguma coisa da lei que seja importante, e a Nala também, que vai atrás do Simba adulto, né? Na verdade ela nem sabia, ela vai atrás de ajuda, né, para o reino que estava sendo aí agredido, e reencontra esse amigo. E novamente ela faz esse papel mesmo de superego, né? E ali o momento do Simba é de Hakuna Matata, né? De não tem problemas, viva, né? Como se o passado não existisse, né? Um pouco uma analogia, uma adolescência tardia, uma síndrome aí do Peter Pan, né? Mas aí a Nala chama a atenção mesmo do Simba, né? De que tem uma família, de que existem pessoas sofrendo e ele não vai fazer nada. E que né? ele está no lugar de escolha também, né? Ele pode continuar recalcando essa dor, ou ele pode mudar e fazer toda a diferença ali no reino. E a Nala também, ela vem trazer pra gente um papel muito moderno no século XXI, de uma feminista que vai contra as outras que estão ali muito acomodadas, que não tem uma atitude de lutar contra o Scar, o tio do Simba. E ela vem mudar isso tudo, vem fazer diferente. Sim. A gente percebe ali as leoas, né, nesse lugar de muita passividade, né? Então, numa estrutura muito patriarcal, era o rei leão, né? E as leoas, elas ficavam ali meio que para cuidar da cria, né? Mas o reino ameaçado aí, de fato, não vai fazer as leoas saírem desse lugar. E a Nala que as convoca também, né? É que tenta aí apresentar uma posição que seja uma posição de reivindicar, né, lugar, de reivindicar direitos, né, de reivindicar uma vida que era uma vida muito boa que eles tinham anteriormente a tudo isso. Assim, nós percebemos aí, né, nesse clássico da Disney, uma possibilidade riquíssima para todos nós, adultos, pai, mãe, irmãos, amigos, né, para que todos tenhamos aí uma posição mais ética mesmo diante da vida, né? Cada um ocupando o seu lugar, cada um ocupando as suas responsabilidades, o que não significa abrir mão de prazeres, né? Que o Simba ele faz meio que uma divisão, né? O prazer ele significava para ele não se haver com algumas responsabilidades e com o passado. Aí dá pra gente fazer essa junção aí e seguir nossa vida, né? Sim. E cuidando. E a nossa realidade é muito diferente do Rei Leão, né? Porque na vida real podemos tratar as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos problemas e tentar, né, se haver com as nossas responsabilidades. Sim. Então a gente não precisa ficar nesse lugar acomodado, onde ele acha pessoas para fugir disso tudo. Exato. É isso, agradecemos a vocês que estão aqui nos ouvindo. Não se esqueçam de se inscrever no canal Psicologia com Mônica. Deixe aqui seu comentário, será um prazer responder a você. Um abraço e até o próximo vídeo.
Um abraço, pessoal, foi um prazer.